Mas a Então, aula que a gente teve, 33 alunos, Bia. então, certo? Alguém correu para ir ao banheiro, para tomar uma água e não voltou, né? Sim, sim. Né? Então, alguma coisa aconteceu. Mas pelo menos no grupo do WhatsApp, até agora ninguém reclamou que não está conseguindo entrar, né? Pessoal, pode já mandar o nome para mim lá no bate-papo, tá lá no chat. O Rafael Engel já vem me mandado. Rafael, manda de novo, por favor. Tá? Vai lá no bate-papo, turma, me manda o nome de vocês. Certo? Isso, vai me mandando o nome. Eu tô esperando vocês irem mandando para a gente começar a aula, para não atrapalhar depois. Me manda o nome, que isso vale como chamada, certo? Se você não me mandar, você corre o risco de levar falta. Beleza? Já tem bastante gente já mandando. Isso mesmo. Ok? Rafael, manda de novo, por favor, que quando você mandou o nome, eu não estava gravando ainda, tá bom? E aí não fica salvo o seu nome. Obrigada, Rafael. Acabei de ver que você mandou. Certo? Pessoal, só para esclarecer então, que eu vi, teve gente da sala que me chamou no privado, lá no WhatsApp, para perguntar sobre o desafio virtual, né? Então, o desafio virtual, explicando novamente como ele vai acontecer, eu vou, no dia 28, eu vou aplicar o nosso primeiro desafio virtual, né? Ele será todo o capítulo, a apostila 1, então vai ser do capítulo 1 ao capítulo 5, certo? Será no dia 28, deve ter recebido aquele cronograma da Elvira, né? Vai valer quantos pontos? Como que eu combinei com vocês? Eu vou liberar ele 8 horas da manhã e vou encerrar o envio das respostas às 8 horas da noite. Você não vai conseguir ter acesso a ele antes das 8 horas da manhã, porque eu não vou ter enviado o link ainda. E se você tentar enviar respostas após as 8 horas da noite, você não terá a possibilidade de responder, porque eu vou travar o envio de respostas, certo? Mas você vai ter o dia todo para conseguir responder. Eu acho que para a turma de vocês foram 25 ou 30 perguntas, eu não lembro mais agora. Acho que foram 25 para o oitavo ano, tá? Então, algumas são de respostas que você clica no verdadeiro ou falso, que você marca a alternativa correta, que você escreva respostas curtas para mim, tudo bem? Vai E ser que dia mesmo? no dia 28/5, certo? Obrigada. Daqui a dias, tudo bem? E aí, isso será na próxima quinta-feira, tá bom? Certo? Como nós temos aula na quarta, aí eu lembro vocês mais uma vez de como ele vai ser. Beleza? Tudo bem? E aí, acho que foi o Denis que me perguntou, né? Quantos pontos esse primeiro desafio vai valer? Então, vai acontecer o seguinte: eu vou lançar. Vocês já fizeram um, né? Da apostila 1, vocês já fizeram um. Eu vou fazer esse mais um, e aí depois eu lanço a média da nota de cada um para vocês, tá? Tudo bem? Aí, por exemplo, a gente Bia, eu não faz. entrei porque eu não tava conseguindo achar a senha. Ah, conseguiu agora? Essa é a mais fácil do mundo. Um, Consegui. dois, três, quatro. É, Não tem dificuldade. Estou comentando, José, como será o nosso desafio, tá? Que eu vou abrir uhum. ele às 8 horas da manhã do dia 28 e vou encerrar às 8 horas da noite. Vocês terão o dia todo para fazer, certo? Podendo consultar a apostila, o Google, as videoaulas e assim por diante. Tudo bem? E aí, eu vou fazer uma média dos dois Beleza. desafios que vocês já terão feito, né? Aquele primeiro, que era sobre conceitos demográficos, e esse outro que vai ser no dia 28. E acho que até na segunda-feira seguinte eu já tenho as notas de cada um. E aí eu vou ver se eu mando individualmente lá pelo aplicativo do SAS Conecta a nota de cada aluno, tá? Então eu mando lá no SAS Conecta. Se eu não conseguir no SAS Conecta, eu mando no WhatsApp mesmo. Tudo bem? Combinados? Então, último aviso, última explicação sobre o desafio. Mas se alguém ainda assim tiver dúvidas de como ele vai funcionar, vocês podem procurar lá no bate-papo do WhatsApp que eu explico a vocês. Beleza?
Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, mais uma vez, eu peço para que mandem os nomes lá no chat para mim, para que eu possa validar a sua presença aqui na aula, tá? Para os que chegaram depois. Me manda lá no bate-papo o seu nome. Bom, pessoal, na nossa última aula, né, foi até um pouco de revisão da aula de história que vocês estavam tendo com o professor Paulo, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre a formação dos Estados Unidos, né? Quem foi que chegou lá, como que eles ocuparam, de que forma eles ocuparam o território dos Estados Unidos, se aquele território é igual ao que a gente conhece hoje e assim por diante, né? O que a gente viu até a aula passada? Que os primeiros imigrantes que chegaram aos Estados Unidos ocuparam a porção leste do território, né? No que eram chamadas de colônias americanas. E essas colônias eram divididas em colônias do norte e colônias do sul, né? Só que agora a gente vai tentar entender como que esse território aqui, que está com essa marca vermelhinha, conseguiu se expandir e ter esse território que a gente conhece como hoje Estados Unidos, que tem aqui o Alasca, tem o Havaí, incorporados ao território dos Estados Unidos, né? Então, após essa ocupação, né, das colônias do norte, colônias do sul, tendo características econômicas diferentes, como é que o território dos Estados Unidos se expandiu tanto, né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora. Alguma dúvida? Fala, Rodrigo. Oi. Eu queria entender, porque, tipo assim, eu já vi essa história. Então, tem umas partes que falam que é anexação. Essa anexação, como é que arruma esse negócio de anexação? Imagina assim, ó, você tem a tua casa, certo? Deixa eu até pegar uma anotaçãozinha aqui, ó. Então, imagina que esse retângulo que eu fiz é o terreno da sua casa. Aqui ao lado é a casa do vizinho, não é? Aí o seu pai é muito espertinho, pega e muda o muro de lugar. Então, a sua casa, ao invés de ser só isso, agora passa a ser só isso. O que seu pai fez? Anexou o território do vizinho à sua casa. Então, é basicamente como se eu tomasse... Aí é como se eu tomasse do outro indivíduo aquele pedaço de terra. E por que o outro acaba aceitando? Porque ele se reconhece como um inferior, como uma força inferior aos demais. Que a gente vai falar daqui a pouco como que é. Como é o caso aqui de alguns territórios, né? Principalmente essa grande área amarela aqui, né? Toda essa área foram terras anexadas. Então, o que os Estados Unidos fizeram? Tomaram do México quase toda essa parte, principalmente essa área do Texas aqui. Tá? Então, alguns locais foram comprados, certo? Outros locais foram anexados. Simplesmente foi lá e ocupou. Por que o México não fez nada? Porque o México se reconhecia mais fraco, né? Então, se ele entrasse em combate com os Estados Unidos para tentar reaver esse território, ele acabaria perdendo. E aí, para não dizer que acabou cedendo esse território para se reconhecer mais fraco, acaba que os países se dizem... parceiros, é como se tivessem feito um acordo. Eu cedi aquele território aos Estados Unidos, por isso que deixei eles anexarem. Né? Só que, na verdade, é uma aceitação por se sentir, por se reconhecer mais fraco que o outro. Beleza? Tá? Então, pessoal, o território dos Estados Unidos, no primeiro momento, ele era basicamente essa área aqui. Né? Essa porção ao leste ocupado pelas 13 colônias, né? Essa grande área verde aqui, ela foi uma área... Lembra que eu falei para vocês que houve uma guerra entre a Inglaterra e a França? Essa guerra, por exemplo, que levou a muitos impostos serem cobrados dos colonos dos Estados Unidos. E aí, como a Inglaterra vence, esse território que era ocupado pelos franceses passa a ser aí integrante ao território dos Estados Unidos. E ao longo do século XIX, como um todo, vários outros territórios passaram a ser incorporados aos Estados Unidos. Como, por exemplo, a anexação dessa terra aqui a noroeste, essas áreas, né? Aqui, por exemplo, a cessão mexicana, eles cederam através de guerra, a anexação através de um, entre aspas, acordo, compra, tá?
a própria área do Alasca comprada do México, da Rússia. Então, a gente percebe que os Estados Unidos, eles acabam, por certas vezes, aumentando o seu território por guerra, por compra ou por tomar terra, por anexação, certo? E aí, então, ao longo do tempo, o território dos Estados Unidos foi tomando a forma como nós temos hoje, certo? Eu não sei quem é que está aí com o microfone ligado. Quem que é? Vou desativar aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam. Tá bom? Ô, Bia, Oi. quando eu falo cedido, não é porque o território deu assim porque queria dar, ou era mais por causa de guerra? Isso. Tá? Tudo bem? E aí, pessoal, então o território dos Estados Unidos, ele foi tomando a forma como a gente conhece hoje ao longo de todo o século XIX, né? Então, o que começou? Uma área muito pequenininha no Oceano Atlântico acabou se expandindo até a costa do Oceano Pacífico, né? E o século XIX também foi marcado pela Guerra Civil, a Guerra de Secessão, que a Ana Luísa me perguntou ontem se a gente ia ver. Claro que aqui o nosso enfoque é mais ter o panorama de como é que os Estados Unidos foram se desenvolvendo, foi criando, com o palco aí dos fatos históricos, tá? A gente não vai entrar muitos em detalhes, como o Paulo provavelmente entrou ou vai entrar com vocês. Bom, os Estados Unidos viviam uma guerra civil. O que é uma guerra civil? É uma guerra que acontece dentro do seu interior, tá? É diferente de ter uma guerra de um país com o outro. Guerra civil é dentro do interior do seu território, tá? Então, grupos de pessoas dentro do mesmo território começam a guerrear porque têm objetivos diferentes, certo? Então, os Estados Unidos, entre 1861 e 1865, passou por uma guerra civil, também chamada de Guerra de Secessão. Por que essa guerra civil aconteceu? Bom, a gente viu que nós tínhamos dois tipos de colônias, né? As colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte, elas estavam aí um pouco mais desenvolvidas, elas queriam que a mão de obra fosse livre e assalariada, elas queriam praticar o protecionismo. O que é o protecionismo? É quando eu cobro impostos de produtos vindos do estrangeiro e reduzo o imposto de produtos feitos no meu país. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, nesse período, as colônias do norte queriam que qualquer produto que viesse de outro país custasse muito caro pelo tanto de imposto que ele ia ser cobrado. E os produtos que eram feitos lá dentro dos Estados Unidos fossem mais baratos porque quase não eram cobrados impostos. Assim, quem tinha algum tipo de produto a ser comercializado nacionalmente conseguiria vender mais porque os produtos estrangeiros estavam mais caros, né? Então, as colônias do norte queriam trabalho livre assalariado, queriam as regras de protecionismo, enquanto que as colônias do sul, elas queriam que o trabalho fosse escravo, né, a mão de obra escrava, e elas queriam que houvesse uma livre concorrência, aonde ele pudesse comprar e vender as suas mercadorias para o estrangeiro sem que houvesse essas taxas de impostos cobradas, né? Então, essas divergências nas colonizações da parte norte e da parte sul dos Estados Unidos acabou criando conflito entre os colonos de cada uma dessas áreas, né? E aí, o ápice dessas divergências foi quando a União, que era um partido republicano, consegue vencer as eleições. E aí chega a presidência dos Estados Unidos um cara chamado Abraham Lincoln. Acho que todo mundo deve ter ouvido falar, é esse carinha que está aí na foto. Então, no ano de 1860, Abraham Lincoln chega às eleições. E Abraham Lincoln, ele representava os interesses das colônias do norte. E o que ele queria fazer? Ele queria que todos os Estados Unidos tivessem trabalho livre, trabalho assalariado e que as práticas protecionistas fossem levadas adiante. Vocês acham que o pessoal que estava nas colônias do Sul aceitou o que Abraham Lincoln propunha de fato? Claro que não.
Então, o estopim para que houvesse uma guerra, o que é estopim? A gota d'água, né? O que faltava para acontecer a guerra foi a vitória, né, de Abraham Lincoln com as eleições. E aí, claro, que logo em seguida os estados do sul e os estados do norte começam a entrar em guerra, porque as colônias do sul não queriam aceitar as medidas que Abraham Lincoln queria propor para o país inteiro, tá? E aí, o que acaba acontecendo nessa guerra? De 1861 até 65, essa guerra acabou impondo aos colonos do Sul uma série de derrotas. E aí, em 65, os nortistas eles acabam proclamando vitória em relação a essa guerra. E aí, essa guerra civil, ela se encerra trazendo uma unidade político-territorial para os Estados Unidos. O que é essa unidade político-territorial? Acaba essa divisão de estados do norte, estados do sul, colônias do norte e colônias do sul. Agora, o presidente ele consegue estabelecer as mesmas condições políticas e econômicas para todo o território, de norte a sul. E isso vai acabar trazendo normas em comum para o comércio, para as questões sociais em todo o país. E, inclusive, até os dias de hoje, muitas das coisas que foram estabelecidas na Guerra Civil de 61 até 65 valem até o dia de hoje. Tá? Como, por exemplo, protecionismo. Tá? Então, dentro dos Estados Unidos, essa é uma prática que foi trazida para a economia dos Estados Unidos em 65, mas que tem até os dias de hoje, ok? Então, a Guerra Civil ela acabou com a vitória da população que estava ao norte, espalhando para todo o território as práticas que eles defendiam, tá? Dúvida por enquanto, turma? Alguém quer fazer algum comentário sobre algo que viu nas aulas de história? Eu acho que eu tenho uma dúvida. Agora eu estava pensando nisso, mas por que as colônias do sul não queriam que aumentasse os impostos das compras, de comprar para os Estados Unidos? Porque, tipo assim, se ele aumentasse o imposto, tá certo que as pessoas podiam aumentar para ele vender também, mas eles iam precisar, entendeu? Do que eles produziam, porque não tinha isso em outro lugar. Então, de qualquer forma, eles iam ser obrigados a pagar um imposto maior, porque a população não ia ficar sem. Porque a grande parte do que os colonos do sul produziam, Gabi, era destinado à Inglaterra. E grande parte do que eles consumiam também vinha da Inglaterra. Eles não compravam das colônias do norte, por exemplo. Lembra que o que as colônias do sul basicamente plantavam eram algodão e tabaco, produtos que eram exportados lá para a Inglaterra. E aí, em troca desses acordos, né, de vender sempre para a Inglaterra para abastecer as suas indústrias, os colonos do Sul sempre compravam mercadorias da Inglaterra. Como os Estados Unidos agora já estavam independentes, as colônias do Norte queriam que eles ficassem livres dessa ligação com outros países. Eles queriam ter a sua autonomia econômica também. E para que isso acontecesse, era preciso parar de depender desse mercado comprador deles, né? Que era, no caso, a Inglaterra. Então, por isso que os estados do Sul, eles não queriam que houvesse essas práticas protecionistas, porque eles pagariam muito mais caro na compra dos produtos que vinham da Inglaterra, que eles rotineiramente compravam. Ok? Mas não tinha outro lugar para eles comprar, não? Eles poderiam comprar dentro dos próprios Estados Unidos, né? Só que como havia muitas divergências entre as duas porções da América do Norte, da porção das colônias do Norte e das colônias do Sul, eles acabavam preferindo comprar da Inglaterra. E aí, se eu compro de outro país, o que as colônias do Norte queriam? Que pagasse mais imposto por isso. Certo? Então, eu vou continuar. O século XIX, pessoal, além de ter, né, essa expansão territorial, além de ter tido essa guerra civil, no final do século XVIII, ao longo de todo o século XIX,
os Estados Unidos receberam uma grande quantidade de imigrantes, né? Então, os fluxos migratórios dentro dos Estados Unidos, no final do século XVIII e durante todo o século XIX, foi muito grande. E da onde é que vinham essas pessoas que estavam entrando nos Estados Unidos? Da Europa como um todo, né? Então, a Europa acabou enviando muita gente para os Estados Unidos. Aí vieram pessoas, além da própria Inglaterra, da Alemanha, da Irlanda, da Escócia, da Espanha, da Grécia, do Líbano e assim por diante, né? Muitas etnias acabaram se deslocando para os Estados Unidos. Quando a gente observa os Estados Unidos, com esse tanto de etnias entrando ali dentro, a gente percebe que essa população ela acabou provocando uma miscigenação na população americana. O que é essa miscigenação? Uma mistura. Então, hoje, o povo americano, o povo dos Estados Unidos, é considerado um povo miscigenado, assim como o Brasil. O Brasil é um povo também miscigenado, é um povo que tem aí, que é resultado da mistura de vários povos, né? Então, no Brasil, a gente tem mistura de português, espanhol, italiano, alemão, índio, africano, grego e assim por diante, né? Lá nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Há uma miscigenação muito grande, desde que esse fluxo migratório começou a se intensificar a partir dos anos 1850, certo? Tudo bem? E o que essa população europeia, principalmente, começou a enxergar nos Estados Unidos? Quais eram os atrativos que os Estados Unidos tinham no final do século XVIII e ao longo do século XIX para poder querer ir para lá? Bom, para começar, com cada vez mais áreas conquistadas pelos Estados Unidos, através de guerras, de acordos e assim por diante, percebeu-se que as planícies centrais, lá no centro do território dos Estados Unidos, havia muitas terras férteis. E aí, a oportunidade de se tornar um fazendeiro, receber terras e cultivá-las, era um dos atrativos. Sem contar que no atual estado da Califórnia, fizeram a descoberta do ouro. Se você descobrisse ouro naquela área, mesmo que você pagasse muitos impostos sobre aquela sua descoberta, a chance de você enriquecer era muito grande. Então, seria um atrativo esse ouro para a chegada de imigrantes, né? Na região dos Grandes Lagos, na porção nordeste dos Estados Unidos, o crescimento industrial estava em franco crescimento, né? Estava em franco aumento. Então, aonde eram as colônias do norte, as indústrias se instalaram ali e estavam crescendo. Seria uma oportunidade de criação de empregos que a população poderia se beneficiar. Sem contar que o governo dos Estados Unidos, com essa expansão territorial toda, ela precisava de gente para ocupar esse território, para evitar que outros povos viessem atacá-los. Então, eles acabavam atraindo imigrantes. Atraindo imigrantes de que jeito? Muitas das vezes, pagando a sua viagem, pagando dinheiro para que eles viessem, dando terra a eles e assim por diante. Isso atraía imigrantes para os Estados Unidos. Outro fator que acabou trazendo os Estados Unidos como um local bastante interessante foi o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Quando houve a Primeira Guerra Mundial, a Europa, que era um local próspero, de paz, um local seguro, passou a ser um local de crise, um local de fome, de tristeza, né? E a população começou a fugir dessa crise econômica que a Europa estava vivendo após a Primeira Guerra Mundial. Qual que era o lugar que estava crescendo economicamente, mesmo com a Primeira Guerra Mundial? Os Estados Unidos. Então, ele acabou sendo um local atrativo para essa população europeia. Tá? Só que quando a gente vê o início do século XX, aquela grande quantidade de imigração que estava indo para os Estados Unidos reduz de maneira muito intensa. Né? Por que ela reduz? Bom, primeiro, porque lá na Europa nós enfrentamos no início da metade, né, do século XX a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela acabou fazendo com que muitos países europeus ficassem devastados, fossem destruídos por essa guerra. Por outro lado, os Estados Unidos muito se beneficiaram dessa guerra, começou a ter um crescimento econômico muito grande.
E aí os Estados Unidos, eles não queriam receber pessoas vindas desses países que estavam aí devastados, estavam em crise. E o que acaba acontecendo após a Segunda Guerra Mundial lá nos Estados Unidos? São criadas várias leis que restringiam a chegada de imigrantes. Então, com essa restrição de quem é que pode, quem é que não pode entrar nos Estados Unidos, esse fluxo migratório, ele acaba sendo muito reduzido, tá? Então, desde que se encerrou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele vem tentando reduzir ou limitar a entrada de imigrantes no seu território. Só que a gente percebe que nos últimos 40 anos houve uma retomada do crescimento do fluxo migratório para lá. O que não quer dizer que esse crescimento foi igual lá dos anos 1700, anos 1800, tá? Só que o crescimento a partir da Segunda Guerra Mundial estava sendo muito pequeno e nos últimos 40 anos tem crescido gradativamente, não alcançando o crescimento que tinha no século XVIII e século XIX, tá? Mas por que a população, nos últimos 40 anos, tem tentado voltar a ir para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, tem cada vez mais se consolidado como um país muito importante na economia mundial. Tanto que os Estados Unidos hoje é o país mais rico, o país mais poderoso do mundo. E aí as pessoas, principalmente de países mais pobres, acabam tentando ir para os Estados Unidos buscar uma oportunidade de crescimento econômico e social. E nos últimos 40 anos, principalmente tendo pessoas para lá dos países latinos. Que países latinos são esses? Países da América Latina, do México para baixo, que são considerados países subdesenvolvidos. Então, muitas pessoas tentam ir para lá, inclusive de forma ilegal. Lembra que eu mostrei para vocês a fronteira do México com os Estados Unidos, que é a principal porta de entrada dos latino-americanos dentro dos Estados Unidos, né? E aí, quando a gente pensa em 2020, essa restrição que começou a ter lá depois da Segunda Guerra Mundial, hoje volta a ganhar força, né? O atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele é muito radical quanto à entrada de imigrantes. Então, quanto mais ele puder dificultar a entrada de imigrantes, para ele melhor, né? Tanto que investimentos nunca antes feitos na construção daquele muro da fronteira do México com os Estados Unidos têm sido criado, né? E aí eu já comentei com vocês, por exemplo, aquelas reportagens que eu pedi para vocês assistirem, né, um tempo atrás. Dúvida por enquanto, turma? Sobre os fluxos migratórios? Não? Então vamos seguir. Pessoal, você consegue imaginar o que é... Alguém consegue me explicar o que é cultura? Ô, Bia, Oi? dos imigrantes, tem os parques dos Estados Unidos lá. Então, vai várias pessoas de vários países, várias cidades para lá. Como que, se eles foram para lá e decidirem morar, como que ele pode impedir isso? Hoje, você fala ou no século XVIII, século XIX? Hoje em dia, tipo, se quiserem impedir, não tem Tá. como. Por exemplo, quem que tá falando? Que eu não consegui ver quem é. É a Duda. Duda, seguinte, imagina que você, aqui no sul de Minas, você quer se mudar para os Estados Unidos, certo? Você não pode simplesmente comprar sua passagem de avião e ir para os Estados Unidos, tá? Por quê? Você vai chegar lá na polícia dos Estados Unidos, eles vão embargar a sua entrada. O que você tem que fazer? Tem que ir até o consulado e pedir um visto. O que é esse visto? É uma autorização para você entrar no país, certo? E aí, se eles te negarem esse visto, você não pode entrar. Se você tentar entrar ilegalmente e for pego, você pode ser deportado. Você é preso e mandado de volta para o seu país de origem, tá? Então, você precisa de uma autorização. Então, quando o país incentiva a imigração, é muito mais fácil as pessoas autorizarem você a participar da população como um todo e se mudar para lá. Oi? Uma pergunta. O exemplo dos meus pais, eles foram para os Estados Unidos e tiraram visto para mim e para o Nicolas também. Só que
e eles tiraram para 10 anos. Uhum. Só que a gente não tem intenção de ir lá. Mas se acabar tendo a intenção, tem que avisar, por mais que não tenha que tirar visto de novo, tem que avisar Não. alguma Por coisa exemplo, para ir, não é só ir. se eu tirei hoje, o meu visto e ele tem validade para 10 anos, então ele vai valer até 20 de maio de 2030. Se eu quiser tentar aí, dia 21 de maio de 2030, meu visto vai estar vencido, eles não vão me deixar entrar, ok? Se eu chegar lá no dia 19 de maio de 2030, eu vou ter que pedir para renovar esse visto. Eu entrei, tá valendo, mas eu vou ter que pedir para renovar por mais o tempo que eu quiser ficar lá, tá? Então, se você tem o visto, é a autorização de que você pode permanecer naquele país, tá? A Letícia tem um irmão que estava lá, acho que ele voltou, né, Letícia? O João, acho que ele voltou. Talvez ele esteja até bem por dentro do que... A Letícia é do 7º. Ah, é do 7º, verdade. A filha do professor Marcos, né? Então, por exemplo, o João Paulo ele foi estudar lá nos Estados Unidos. Ah, gente, eu vou estudar, tchau, obrigado. Não é assim, tá? Então, a pessoa precisa pedir o visto de estudante, provar onde é que ele vai estudar e assim por diante. Tá? Então, não é assim, simplesmente eu quero e vou. Precisa pedir autorização. Tudo bem? E aí eles podem negar. Se eles acharem que você está indo para lá fazer outra coisa sem ser para trabalhar, para estudar, enfim, eles podem negar o seu visto. Isso para garantir a segurança da população e assim por diante. A Letícia Barbosa disse que sabe o que é cultura. Se você tiver microfone, habilita aí para nós. Letícia, fala o que você acha que é. Deixa pra lá. Deixa para lá? Então vamos lá. Então a cultura, pessoal, são hábitos, são coisas que a gente faz no nosso dia a dia, tá? E aí a nossa cultura muda o tempo todo, né? Então aqui, por exemplo, eu trouxe 2 imagens do Brasil, tá? Uma no início do século XIX, outra agora no século XXI, tá? Aqui uma região praiana no Rio de Janeiro, aqui é bem próxima à praia, mostra que é a igreja de Nossa Senhora dos Desterros, tá? E a principal influência da cultura do Brasil no modo de vestir, na música, nas artes, era uma cultura francesa. Alguém aqui já foi ao Rio de Janeiro? Alguém que já foi ao Rio de Janeiro? Eu. Só quando pequena. Quem se lembra de como é o Rio de Janeiro? Lá é muito fresquinho? Não. Depende. De madrugada, às vezes faz um pouquinho de frio. Mas durante o dia? Não. Não. Muito Tanto é que calor. durante o dia, você vai no Rio de Janeiro passear, o que está lotado? Tudo. A Maior praia. trânsito. As praias. Por que o povo vai para a praia? Para Porque está refrescar. mais calor, é para se refrescar, exatamente. Agora imagina, 40 graus no Rio de Janeiro, as mulheres com esse tanto de roupa, o homem com esse tanto de terno. Por que eles usavam essas roupas, né? Porque essas roupas eram sinônimo de elegância, era a última moda em Paris. Se você não se vestisse como os parisienses estavam se vestindo, você era antiquado, você estava atrasado, fora da moda, né? Então a influência, o nosso modo de viver é transformado a todo tempo. Hoje em dia, se a gente for a uma praia, a gente encontra pessoas vestidas assim? Não, né? Não. Até mesmo na cidade, né? Que seja um pouco mais afastado da praia. A gente não encontra pessoas vestidas assim. Então, a cultura, ela vai se transformando ao longo do tempo, né? E aí, as influências das culturas vão se transformando. Se lá no Rio de Janeiro, antes... Desliga aí o microfone, turma. Se a influência no Rio de Janeiro antes era lá francesa, se vestir daquela forma, ouvir certos tipos de música, ler certos tipos de livro, hoje a influência que a gente tem mais intensa na nossa cultura é dos Estados Unidos, né? Então hoje, aposto que você deve ter no seu linguajar, no seu vocabulário, alguma palavra do inglês. Você deve ter algum produto na sua casa que você utiliza, que é de alguma marca dos Estados Unidos. Você já viu algum filme dos Estados Unidos? Você já ouviu algum artista, alguma banda, algum cantor que são dos Estados Unidos? Já assistiu alguma série dos Estados Unidos? Você tem alguma roupa, algum sapato, algum perfume lá dos Estados Unidos, não é? Então, olha quanta coisa que é dos Estados Unidos que influencia a nossa cultura, o nosso modo de viver, né? A gente pode pensar em especial
a contribuição do cinema, né, para a divulgação dessa cultura para o mundo inteiro. Aqui eu coloquei a foto de um evento que teve ano passado no Brasil, a Comic Con. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, que é um evento onde reúne fãs de diversos tipos de quadrinhos, de tipos de filmes e assim por diante, né? Então, aposto que todo mundo reconhece pelo menos um personagem aqui. E a grande maioria desses personagens surgiu aonde? Lá nos Estados Unidos. A gente pode pensar no Wolverine, no Capitão América, no Homem-Aranha, né? Entre outros diversos. Não sei se aqui tem, por exemplo, o Homem de Ferro e assim por diante, né? Então, a gente observa que os Estados Unidos influenciam culturalmente a nossa vida de maneira muito intensa, né? E que ao longo do tempo, pode ser que os Estados Unidos deixem de influenciar tanto assim a nossa vida. Mas, hoje, o principal influenciador da nossa cultura é os Estados Unidos. É o único? Claro que não, né? A gente, por exemplo, tem um hábito aqui no Brasil de comer pizza, a gente tem um hábito de comer comida japonesa, alguns comem comida mexicana, comida árabe, vestimos roupas com estampas étnicas, fazemos tranças, utilizamos certos tipos de bijuterias, de joias, que são típicos de outros locais. Mas quem que influencia mais diretamente a nossa vida? Os Estados Unidos, o nosso modo de viver, certo? Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Pessoal, o próximo slide, acho que não vai dar tempo de eu explicar, tá? Porque faltam aí 2 minutos para a aula encerrar. Mas eu queria que alguém me falasse. O que é que você tem aí que você acha que veio dos Estados Unidos, que influencia o seu dia a dia? O que você tem na tua casa que você usa, que você acha que são dos Estados Unidos e que influencia o seu dia a dia? Alguma banda, uma comida, uma marca de roupa, de, sei lá. Eu acho que roupa, às vezes comida, né? Que Roupa, tipo de comida, Alexandre, por exemplo? Você sabe citar um? O que é o tipo de comida? Por exemplo, que são típicos dos Estados Unidos que a gente come. É o hambúrguer, a batata Perfeito. frita. Perfeito. Hambúrguer, que é o fast food, né? A gente pode pensar também no hot dog, né? Que é muito típico. O próprio churrasco nos Estados Unidos é muito tradicional. O que mais? Eu também escuto muita música dos Estados Unidos. Muita música, né? Então, se a gente abrir o Spotify, o YouTube, e jogar lá artista dos Estados Unidos, vem uma lista infinita, né? E se a gente parar para pensar, conhecemos todas quase. Mas se a gente não sabe falar inglês, às vezes, você conhece todas as músicas, vai cantando meio embolado, mas você conhece, né? Acaba influenciando. Se você botar o clipe, então, para assistir, você acha que você está levando uma vida americana, você quer levar um modo de vida igual. Roupas, né? Quantas marcas de roupas? Celular, computador, tablet. Pois é, são modos de viver criados nos Estados Unidos que a gente acaba incorporando no nosso dia a dia. E no vocabulário, dá tempo de falar alguma coisa de vocabulário que a gente utiliza no dia a dia? Hambúrguer. O próprio hambúrguer, fone, mouse, ok. Não é? Não são palavras que a gente utiliza no nosso vocabulário que são lá dos Estados Unidos? Notebook. Né? O próprio